Esqueça o mundo no momento da criação. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o Artcast, os seus minutos semanais de muita arte e criatividade. E hoje trouxe polêmica. Polêmica da contemporaneidade. Nós, artistas contemporâneos, estamos sofrendo em relação ao imediatismo, aos números excessivos, a precisarmos viralizar com aquilo que a gente produz, enfim. E vamos pensar um pouquinho sobre isso e como isso atrapalha o nosso processo criativo. Bom, primeiro a gente precisa entender que ser artista exige muitas variáveis, interações, conhecimentos, verticalização e autoconhecimento. O artista, de alguma forma, ele consegue ser um filtro que, através da sensibilidade adquirida, com os seus cinco sentidos em relação ao mundo, ele consegue filtrar, ter a atenção plena, a sensibilidade de conseguir transformar essa visão de mundo em um objeto. E esse objeto é ser assim, quase que como que chama isso? Um desobstruidor da alma humana quando esse objeto se conecta com as pessoas. Quantas vezes você, como público, assistiu uma peça e saiu absolutamente transformado? Ou leu aquele livro, ouviu aquela música, assistiu aquele filme? E para chegar nessa verdade artística profunda, o artista ele precisa se desligar do mundo. A gente, dentro da história da arte, ociosidade criativa era um conceito, se a gente for pensar a partir da Revolução Industrial, era um conceito burguês, ainda é. Mas até se a gente for pensar quem tem grana, que não somos nós, meros mortais, tá o tempo inteiro assim, virando a rede social, subindo, consumindo pequenos vídeos e pequenos formatos, e vai gerando. Eu vi um vídeo impactante do Felipe Neto essa semana, falando sobre vício nas redes sociais. Nós somos viciados. Sorte sua se você não for. Mas nós somos viciados, viciados em postar, em consumir essas postagens, esses microconteúdos, e a gente busca por mais e mais, e aqueles que a gente consumiu ontem esqueceu, passou pelo ralo. E isso gera no nosso corpo uma dopamina, uma vontade de ir mais e mais e mais. E para nós artistas, eu acho que é uma dopamina ao contrário, assim. Dá um medo, é um lugar de insegurança quando você olha os seus amigos, outros artistas produzindo e aquilo que você às vezes produz ou o que é produzir para a era pós-digital, para a galerinha nativa digital. O que é produzir com profundidade? O que é isso? E, e a rede social, a internet, esse momento pós-digital em que a gente vive, ele é fantástico. Ele tem lá os seus louros que nenhum outro artista na história conseguiu fazer com tanta rapidez a sua obra chegar até as pessoas. Só que ao mesmo tempo que é tão rápido, é um raio, pouco tempo fica. E isso gera uma ansiedade, gera uma síndrome do impostor, sabe? E aí o que hoje para a gente pensar aqui e para colocar você num local de conforto, quando você estiver num processo criativo, pensa, eu gosto de pensar que a nossa profissão
A gente precisa passar por 4 estações do processo criativo. A gente precisa passar pela primavera, que aí sim, vamos imaginar, e aí cada um vai determinar o tempo dessas estações em você. Mas imagina que a primavera é o momento que floresce, é o momento do frescor, do processo criativo, das ideias e do tesão do criar. E é nesse momento primavera que você precisa, alerta vermelho, você precisa largar um mundo digital. Você já consumiu, você já está com as suas referências, você já está com tudo que você precisa. Você tem suas ferramentas, suas habilidades, sua visão de mundo. É o momento de se expressar, de expurgar. E esse momento, ele precisa estar totalmente desconectado. Você com você mesmo, você no seu tempo, você na sua maestria. É importante verticalizar. É importante a gente repensar o que é conteúdo e o que é criação de conteúdo. A gente acha que conteúdo é fazer uma artezinha, uma ideiazinha, viralizar, sei lá. Mas o que é conteúdo real? O que é uma obra? O que você consegue filtrar de mundo, sabe? Que é só você, só você. E eu acho isso mais lindo da nossa profissão, que você pode ter um grupo de amigos que todo mundo passou pela mesma formação. Vamos pegar uma duplinha de gêmeos, 2 irmãos, que nasceu na mesma família, passou pela mesma formação, tem o mesmo grupo de amigos, enfim, não vai sair a mesma obra. E acho que isso é a coisa mais linda da nossa profissão, é uma profissão inteiramente humana, personalizada. É você ali, imprimindo um pedaço de você. E a arte é conseguir a vida eterna, sabe? Quando a gente cria com verdade, com profundidade, a gente eternizou. Olha que sério esse processo. Então, a sua primavera, ela precisa ser desconectada, inteira, florida, deixar florescer. E aí depois a gente sim, tem o momento do sol, do verão, em que a gente conecta aquilo que a gente criou com as pessoas. O verão, a imagem que eu tenho do verão é assim, todo mundo na rua, o sol, o calor, as pessoas brincando, se conectando, sorrindo. É solar, é mágico. É o se conectar, é o ver a arte, se conectar e se fazendo arte. Quantas vezes eu falo aqui que a arte acontece no momento do milésimo de segundo quando ela se coloca em contato com alguém e esse alguém desperta. É ali que acontece a arte. E é lindo ver isso acontecer. E é nesse momento em que você tem que ficar em silêncio, observando e deixando que aquilo que foi verdadeiro dentro de você aconteça no outro. É um processo de humildade tremenda, sabe? Deixar que as pessoas, obviamente, te envaideçam, mas não se deixarem envaidecer. É lindo, é lindo, lindo, lindo. Passa muitas experiências que eu vivi assim na minha cabeça nesse momento. Depois, a gente tem outono, que é um momento em que as folhas caem, aquela obra que teve o contato, ela diminui ou ela se estaciona, ela fica ali na prateleira em silêncio. E você também se recolhe. Você é no outono que você revisa, em que você mensura resultados, em que você entende tudo o que aconteceu, em que você começa a se recolher, começa a entender, a agradecer, a preparar o corpo para o inverno. A gente, como artista, a gente precisa ter uma sabedoria financeira de entender o momento em que a gente está em relação à nossa arte em si.
a essa montanha-russa financeira que é a nossa carreira, porque é nesse momento do outono que a gente vai guardar um pouco mais, porque pro inverno é inverno, não tem como, e eu vou ter que estar com aquilo que eu gerei no verão, sabe? E viver daquilo por um tempo, para que eu, né, me tenha esse conforto do recolher. Poxa, eu tô falando que se fosse isso seria lindo, tá? Tô falando do mundo ideal, as 4 estações ideais para nós, artistas. Entender que isso também não é um processo de um ano, pode ser um processo até de poucos meses, essas 4 estações acontecendo, mas é preciso. Preciso esse outono, esse revisar, esse olhar o projeto e se desapegar do projeto. Quantas vezes eu vi artistas apegados e só com esse projeto e não conseguindo dar espaço para o outro. Eu gosto muito de uma historinha que a Monja Coen conta, que é do copo. Já devo ter contado aqui em outro momento. Mas um estudante de yoga chegou para o mestre e falou: Mestre, eu quero saber tudo sobre o yoga. Hoje é o dia. Eu li tudo que o senhor me deu para ler, eu fiz todos os cursos, mas eu ainda não compreendi. E aí o mestre, idoso, ele convida o seu discípulo para entrar. E aí eles sentam e ele fala: Vou fazer um café. Um café não, um chá. Para nós, vou esquentar água. E aí ele vai lá, tem todo o processo de pegar água na chaleirinha, colocar no fogo, esperar a água entrar em ebulição e o discípulo ali observando, esperando o momento. A água ferve, ele pega a água, desliga o fogão, o fogo, vai até o discípulo, pega um copinho e o copinho tá ali e ele coloca o sachêzinho e aí ele vai colocando a água bem devagarinho e a água vai subindo, vai pegando o sachêzinho, a água vai tomando outra cor. De repente a água chega na borda da xícara e começa a esparramar e a cair pela mesa. E aí eu disse, puxa, mestre, tá caindo tudo. E aí ele para. Aí o mestre fala: em copo cheio não entra líquido novo. E isso faz todo sentido para o pro processo outono, assim, aquele processo do luto, daquilo que a gente viveu com a nossa obra e que ela precisa ir. Eu vivi isso com o Vivarte, por exemplo. Vivi 7 anos intensos do Vivarte na minha vida. Eu não tinha tempo para ir assistir uma peça de teatro. E quando o Vivarte, eu encerro o Vivarte com uma turma ainda relativamente grande de pessoas sendo formadas, eu quis encerrar ele nesse lugar, assim. Foi uma decisão doída, mas que eu sabia que eu precisava desse afastamento para líquidos novos, sabe? E é um processo de luto que a gente, como artista, passa com o nosso objeto criado. E o inverno vem, e o inverno é congelante. O inverno é a gente descansar. Não é um momento de criação, é um momento de descansar o corpo, respirar, entender o processo do silêncio, do não pensar em mais nada, do ficar. Me vem agora à cabeça uma que eu falei que eu ia fazer ainda o episódio dela, não fiz, mas vou fazer. Mas o quanto Rita Lee entendia esse processo, por exemplo. O quanto Adele entende esse processo. O quanto Beyoncé entende esse processo. O quanto Fernanda Montenegro entende esse processo. Eu acho que a gente talvez só entenda na maturidade, né? Enfim. E aí depois vem a primavera de novo. E é lindo quando ela vem de novo, porque a gente se reencontra com a criação. E ela e a gente tem um espelho e a gente enxerga que a gente mudou, que cascas saíram,
que a gente se questiona, que a gente é outro. Só que isso só acontece se eu consigo dar esse espaço, sabe? E aí é o momento de me desconectar novamente e esquecer do mundo de novo. É lindo o processo criativo, é lindo. Eu refleti sobre as 4 estações em uma mentoria que eu estava fazendo com uma artista incrível, inclusive, que está morando na França. E pensei uma forma de. Ela gostava, né, de fazer relações com a natureza e tal, de como explicar para ela o processo mesmo dela, a rotina dela, e para ela entender o momento em que ela está. E aí depois disso eu gostei muito dessa, sei lá, dessa historinha que as coisas se encaixam e faz sentido pra gente, sabe? Que momento você tá? Que estação do ano você está no seu corpinho agora? Eu acredito que eu esteja entrando na primavera. Eu venho, sabe, assim, despertando para outros projetos, para novas coisas e isso é vivo, é incrível. Eu acredito que eu esteja entrando na primavera. E você? Qual é a sua estação? Pensa. E pensa as durações de cada uma delas até você chegar aqui. E se você curtiu a estação realmente em que você estava ou está, porque ao entender a estação que você está, o quanto tanta coisa faz sentido, né? Enfim, se você quer falar comigo, me chama lá no Instagram, @artcastoficial, e a gente conversa. Vai ser um prazer entender as suas estações do ano e a gente conversar mais. Arrasou? Um beijo e até a próxima.